tarde, conselheiros, diretor-geral, diretores, demais colegas. Boa tarde também a todos e todas que estão presentes nessa sessão. Na sessão de número 24/2023. Vamos começar, então, com a apreciação das minutas de atas. A minuta, no caso, nesta sessão, minuta da ata 22/2023. Gostaria de saber se os senhores têm algum ajuste a ser feito, alguma ressalva. Nenhum ajuste. Aprovado. Certo. Aprovado. Então, está aprovada a ata. Eu verifiquei também, então está aprovada a ata número 22/2023. Deliberações. Item 2.1. Deliberar quanto à homologação das seguintes decisões da diretoria-geral que tratam de pedidos da Corsã para que seja excepcionalizada a aplicação de compensação financeira aos usuários, conforme previsto no artigo 3º da Resolução Normativa número 37/2017. Diretor-geral, o senhor pode ler e esclarecer para nós, assim, em síntese, do que se trata, por favor? Perfeitamente. Trata-se hoje de 3 processos, então, onde a concessionária pede a excludente de compensação financeira, sendo os 3 processos, o primeiro deles o processo 000489-3900/23-3, que foi referente a um evento ocorrido no município de Taquari, em função de falta de energia elétrica. O segundo processo, de número 000885-3900/22, dígito 7, onde os eventos de interrupção ocorreram nos municípios de Tavares, Butiá e Charqueadas, também em função de falta de energia elétrica. E o último processo é o de número 001036-3900/22, dígito 2, que se tratou de um evento de desabastecimento ocorrido no município de Canoas, em função de invasão de animal silvestre na estação de bombeamento de água tratada. Os 3 processos foram submetidos à análise das diretorias de qualidade e de assuntos jurídicos, que foram unânimes em opinar pelo indeferimento. Após a análise da manifestação das 2 diretorias, essa diretoria-geral acolheu, então, esse encaminhamento e passou a decidir, respectivamente, decisões DG número 0387989, número 0387991 e número 0388177, as 3 pelo indeferimento do pedido de excludente. Então, conforme previsto na resolução 37, submeto essa decisão à homologação do Conselho. Está sem som, Luciano. Desculpe. Concordo com o diretor-geral, com a decisão da diretoria-geral. Não sei se os colegas têm alguma observação a fazer. Nenhuma observação. Nenhuma também. Também de acordo. De acordo. Então, certo. Homologadas por unanimidade as decisões constantes dos processos do item 2.1 da pauta. Comunicações, item 3 da pauta. 3.1. Está pautada para o dia 4 de julho de 2023 a continuação da análise do processo 496-3900-210, tendo em vista a devolução do pedido de vista, aqui sendo redundante, mas a devolução do processo pelo conselheiro Alexandre Alves Porce, que solicitou vista na sessão passada. As partes serão novamente convocadas. 3.2. A diretoria-geral informa que foi emitido o seguinte termo de arquivamento de notificação face ao acolhimento da manifestação apresentada pela empresa. Termo de arquivamento número 399/2023, de que Empresa Lousada de Transportes Limitada, processo 1331-3900-215. Item 3.3. Foram distribuídos ao Conselho Superior
através do sistema eletrônico DPA, para análise e deliberação os seguintes processos. Processo 457-3900-23-2, que trata de reajuste tarifário da BRK Ambiental Uruguaiana. O relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Processo 289-3900-22-9, que trata de recurso da RGE Sul, Distribuidora de Energia, em face do auto de infração número 3/2022, a GERGS SFE. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Fiquem à vontade para qualquer observação, conselheiros e diretor. Item 3.4. A Diretoria-Geral informa que os termos aditivos celebrados entre Sulgás e Petrobras e entre Sulgás e Galp foram analisados pela DJ, Diretoria de Assuntos Jurídicos e Gerência de Energia Elétrica e Gás Canalizado, tendo sido verificada a aderência às minutas pré-aprovadas pelo Conselho Superior por meio das resoluções decisórias 676/2023 e 683/2023. O processo é o 1452-3900-228. 3.5. A Diretoria-Geral informa que foi protocolada pela Sulgás documentação em atendimento ao artigo 3º da Resolução Decisória número 687/2023. O processo é o 368-3900-239. Diretor, eu tenho uma pergunta. Este processo aqui, qual seria a documentação, por favor? Pois não, presidente. O artigo 3º da resolução citada, ele dizia em literais aqui, determinar a Sulgás a juntada das autorizações de operação emitidas pela ANP para os pontos de entrega do gás, o que deverá ocorrer juntamente com a apresentação do contrato assinado com a Petrobras, como dispõe o artigo 8º, parágrafo 2º, da Lei número 15648 de 2021. E é essa documentação que foi apresentada, então, no processo e analisada pelas áreas. Ah, certo, tá. Agora eu me lembro que o Conselho tinha determinado isso, mas eu não tinha ligado a documentação ao objeto. 3.6, agenda da presidência. Reunião ordinária, agenda da presidência. Eu acho que aqui, que geralmente a agenda da presidência consta como convite também. Reunião ordinária da Comissão Mista de Defesa do Consumidor da Assembleia, no dia 28 de junho, às 11 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Então, amanhã nós participaremos desta audiência pública, cujo objeto são as rodovias concedidas. Registros, 3.7. 3.7.1. Ocorreu na segunda-feira o evento de comemoração dos 88 anos da Secretaria da Agricultura, com descerramento da fotografia em homenagem ao ex-secretário Domingos Velho Lopes, em Porto Alegre. 3.7.2. Presidente da Comissão Mista de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, deputado Dr. Tiago Duarte, comunicou o cancelamento da audiência pública da CE Equatorial, que iria realizar-se no dia 21 de junho, e para a qual a GERGS havia sido convidada. Recebimento, 3.73, recebimento de convite da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis para a reunião do Solutrate, que é só lembrando, que é o sistema de limpeza programada de fossas sépticas. O evento se realizou ontem, segunda-feira, às 19 horas, com a comunidade do bairro Pousada da Neve, para sanar dúvidas a respeito desse sistema. Então, aqui nós fizemos uma
uma rápida movimentação, porque nós recebemos o convite na quinta-feira à tarde, tivemos sexta-feira para programar a equipe que iria e para fazer todos os trâmites, mas estivemos presente com o diretor Vinícius, pela diretoria de qualidade, o substituto Ricardo Citolin, e pela diretoria de tarifas, a economista Ana Carolina. O diretor Ricardo levantou a mão, gostaria de fazer alguma observação, diretor? Sim, presidente, conselheiros, diretor-geral, demais colegas, boa tarde. O Ricardo Citolin passou um breve relato do que foi a reunião e serve bem para pontuar qual é o problema que eles estão tendo lá em Nova Petrópolis, tá? Então, nas palavras dele, tudo de certo em Nova Petrópolis, a reunião foi boa, sem muitos contratempos. Nada fora de esperado. Algumas questões serão rediscutidas, especialmente em relação à cobrança em condomínios, prédios, se por economia ou por ligação. Pontos sensíveis da reunião. Por que começar naquele bairro específico e não em outro? Por que da obrigatoriedade da Corsã prestar o serviço? Esse último foi respondido. Então, a questão é essa, assim, porque o que eles alegaram lá na reunião que a gente teve com a presidente, com a secretária de Planejamento, tá? É que existe uma empresa que presta o serviço e cobra 60% só da tarifa, tá? Então, eles estavam questionando isso. Não poderia ser outra pessoa, não poderia ser rediscutido, isso, etc. Tá? A questão do bairro lá, Pousada da Neve, tá? É porque, assim, ó, justamente escolheram porque é um pessoal, assim, de maior consciência ambiental, e eles estavam sempre pedindo, né, que fosse realizado o tratamento de esgoto. Então, resolveram começar por lá, tá? Mas, então, são duas coisas recorrentes aí que a gente já vem escutando, tá? Em imóveis multifamiliares, porque está sendo cobrado por economia e não por uma única ligação, já que é uma única fossa séptica, tá? E a outra porque a Corsã tem exclusividade desse serviço, tá? Essas são as duas principais cobranças que são feitas, tá? Em relação à notificação, etc., isso também já foi encaminhado para a Corsã, que ela não pode, né, iniciar qualquer procedimento antes de receber o AR do usuário. Ela manda o AR e passa o prazo, ela não recebe o AR e começa os procedimentos de cobrança pela disponibilidade. Nós já determinamos isso num relatório de fiscalização, que cessasse essa prática, tá? Tanto é que em Santa Maria do Herval, né, que foi outro município visitado também, há uma reunião já marcada para o dia 19 de julho, em que a Corsã vai reapresentar o processo, convidando aqueles usuários lá que vão poder se conectar, vão poder optar pela cobrança pela limpeza de fossa séptica. Certo? Aí reabrir os prazos, etc, etc. Foi isso que aconteceu em Nova Petrópolis e também já aproveitando Santa Maria do Herval. Certo, obrigada, diretor. Eu não sei se alguém mais dos colegas ou dos diretores que foram, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Doutor Vinícius. Boa tarde, presidente, conselheiro Alexandre, conselheiro Petersen e demais colegas. De fato, né, o que o diretor Ricardo narra foi o que aconteceu lá, a população muito exaltada, né, por conta da cobrança, por talvez ter um desconhecimento mais técnico da questão da contratação, né, mas ao final ali, quando a agência e o Ministério Público apresentaram as manifestações, o público deu uma acalmada, né, verificou que a questão
não é única e exclusivamente uma imposição de vontade da Corsã diante dos munícipes, mas sim uma decorrência da 11445, depois com alterações da 14026, e principalmente por conta, né, de ser uma situação que já estava prevista no contrato e no aditivo ao contrato de programa firmado entre o município e a companhia. Aproveitei também para conversar com o prefeito municipal, convidei ele para comparecer aqui à agência para, né, se apropriar mais de como nós trabalhamos, o que nós podemos ajudá-lo. Passei os contatos, então, do gabinete da presidência para que, né, seja marcada aí uma agenda com a casa e, né, futuramente coloquei também a nossa equipe à disposição para irmos até o município e fazermos uma nova capacitação da equipe de fiscalização municipal. Nós fizemos isso, se eu não me engano, foi em 2018 ou 2019, e como, se eu não me engano, alterou, então, o titular do Poder Executivo lá, colocamos a casa à disposição para capacitar o município. Obrigado. Certo, obrigada. Bem, então vamos continuar aqui. Deixa eu ver qual o ponto que eu parei. Ah, sim, recebimento de ofício da ABAR 374, recebimento de ofício da ABAR com a tabela para contribuições para consulta pública, número 1/2023, da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que trata sobre a norma de referência que dispõe sobre as condições gerais para prestação direta ou concessão dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. As sugestões devem ser realizadas até 17 de julho de 2023. Item 3.7.5. Recebimento de convite da Secretaria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para audiência pública para tratar das notificações recebidas pelos agricultores com propriedades localizadas à margem da rodovia RSC 287, solicitando a regularização dos acessos às propriedades rurais. Nós recebemos este convite ontem, no final da manhã. A Casa Civil nos avisou que tinha esse convite, e então nos mobilizamos para estar presentes à audiência pública. O diretor Ricardo compareceu, né, e gostaria de ouvi-lo, diretor, uma breve explanação sobre os assuntos tratados e as suas impressões, por favor. Bom, primeiro eu não sei pedir desculpas, né? Eu disse assim, ó, toda vez que o convite chegar na GEGS para essas audiências públicas, a GEGS vai estar presente, né? Na outra que houve, o convite não chegou à GEGS, tá? Então o jornalista entrou em contato, que os deputados estavam criticando a GEGS não ter comparecido. Eu disse, olha, quando chegar no gabinete na presidência agegs.rs.gov.br, a GEGS sempre vai estar presente nessas audiências. Na outra ocasião, não chegou convite e nós não ficamos sabendo, tá? Bom, então, sim, a presença da GEGS sempre é bem vista, tá? Foi interessante até a palavra do secretário, que foi na mesma linha, assim, de reconhecer que houve uma falha de comunicação com os agricultores, tá? Que aquela notificação, que na verdade, assim, o pessoal tá confundindo notificação com intimação, que eles vão ter que fazer para apresentar projetos, para ter o acesso, etc, etc, tá? E isso trouxe um desconforto, né? E o desconforto está gerando uma certa irritação, e as pessoas já estão pensando em fazer movimento de bloquear a estrada, e etc, etc. Tá? Então, assim, é preciso, né? Acho que talvez tenhamos que fazer um movimento, junto com a CEPAR, junto com a concessionária, né, de procurar os agricultores, né, para explicar a situação. Que o pessoal está achando que é para amanhã essas coisas. Então, assim, em setembro começa a duplicação
num trecho urbano, certo? E a concessionária tem até 5 anos para regularizar 50% dos acessos irregulares, tá? Mas, ó, como nem há projeto ainda aprovado, só o projeto aprovado das terceiras faixas lá em Santa Maria, tá? Ou seja, não há que se falar em qualquer movimentação dos agricultores para ter o acesso, né? Primeiro tem que estar o projeto aprovado pelo poder concedente, né? Parceria ali CELT-CEPAR, para depois começar a conversa. Então, eu acho que esse momento, assim, a conversa é de tranquilizar os agricultores. O pessoal tá preocupado que não vai poder passar com maquinária para o outro lado da rodovia, não vai passar com o seu gado. Alguns relatos até que foi bloqueado o acesso, eles não têm acesso, que estão começando a duplicação e aí com as obras eles não podem mais acessar a rodovia, sair da sua propriedade. Esse caso eu acho que é mais urgente, né? Eu até estava falando com o deputado Joel, com o deputado Elton Weber, se a GERGS não poderia chamar alguma reunião com a concessionária, com esses próprios usuários aí, para esclarecer as coisas, né? De uma forma assim, menos passional, que a coisa está. O pessoal assim, tá muito, né, vendo assim, não, estão me dispensando aqui, né? O meu avô, meu pai, cedeu terras para a construção da rodovia, agora eu não tenho mais acesso, eu não posso mais movimentar minha máquina e tal. Sim, muitos deles, né, até com razão, outros assim, estão sofrendo com a falta de informação. Então, eu acho que talvez seria o nosso papel aí de harmonizar o interesse das partes, né? A GERGS talvez pudesse, pelo menos, convocar uma reunião e trazer aqueles poucos que vão estar nos próximos anos envolvidos com essa duplicação, para esclarecer para eles o que vai acontecer, tá? Assim, se não der para ter um acesso direto, né, que a própria concessionária reconhece que pode haver um acesso direto, mas tem assim, tem vários, um do lado do outro, né? Então não dá para ter vários acessos. Então, talvez uma via marginal, mas quem vai fazer essa via, quem vai pagar, obviamente não vai ser o usuário, o lindeiro ali que vai pagar, né? Tem que ter uma outra solução e vai ter que ser discutida. Mas basicamente assim, vamos para levar informação para a pessoa, né? Levar certo. informação para as pessoas, tá? Sim, basicamente isso é bem importante. Tá. Muito obrigada. E a ideia mesmo do colegiado aqui é comparecer a todas as audiências públicas em que a GERGS for convidada. E para isso nós vamos agora oficiar diretamente as comissões da Assembleia com quem a GERGS tem mais interface, para que ela seja diretamente oficiada, porque daí não há muito erro, né, quanto ao repasse do convite. Mas conseguimos comparecer, e isso foi muito bom. Bem, vamos aos convites, então. Recebimento de convite do presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanquim, para o ato de interiorização da Assembleia, a realizar-se no dia 30 de junho, às 9 horas, no Anfiteatro Ivo Antônio da Holt, da Fundação da Casa de Artes em Bento Gonçalves. E temos também um momentinho aqui, os convites seria este convite, juntamente com a Comissão Mista de Defesa do Consumidor, amanhã, quarta-feira, às 11 horas. Lembrando também que no dia 29, quinta, nós estaremos em Esteio, na Câmara de Vereadores de Esteio, né, que já é um evento lá que já está marcado há bastante tempo. Assuntos gerais. Presidente? Sim. Perdão pela interrupção, mas eu gostaria de fazer um rápido registro ainda dentro da fase de comunicações.
Claro. É muito rápido. É só relativo, assim, na sessão número 22, do último dia 13 de junho, no item 2.4, convites, quando a senhora fez a leitura do item 2.4.1, convite da ABAR para as reuniões das câmaras técnicas, que estão ocorrendo de hoje até quinta-feira, dia 29, é só para reportar, eu quis conferir antes com os diretores, mas é rotina da casa os técnicos participarem dessas reuniões. E desde que elas se iniciaram no modo online, não houve interrupção, sempre houve participação. Nas dessa semana estão participando 18 técnicos superiores da casa. Ah, coisa boa. São 3 da diretoria de qualidade, 3 da gerência de energia e gás canalizado, 4 da diretoria de assuntos jurídicos e 8 da diretoria de tarifas. É só esse registro que eu gostaria de deixar. Ótimo. Os colegas conselheiros têm mais alguma comunicação, algum registro, antes da gente passar para os assuntos gerais? Demais diretores, Não. algum outro registro que queiram fazer? Certo. Bom, se tiverem, depois a gente agrega, depois dos assuntos gerais. Nós temos a deliberação sobre o encaminhamento número 140/2023, do conselheiro relator Alexandre Alves Porce, referente à homologação das tabelas tarifárias da Corsan, conforme deliberação número 14/2016. O processo é o 389-3900-235. Conselheiro, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Primeiro, só acho que importante um esclarecimento que a gente está trazendo aqui em caráter excepcional, esse item em assuntos gerais, em função da aprovação do reajuste já ter sido realizada anteriormente, com previsão de vigência a partir de 1º de junho agora, que já correu desse mês, e para não causar nenhum prejuízo eventual adicional para a companhia, então entendemos ser oportuno trazer em caráter excepcional aqui para esse item, dado que a gente havia definido anteriormente a necessidade de fazer notificações quando houver algum processo aí das partes interessadas. Mas dito isso, eu queria fazer a leitura aqui do encaminhamento. Vamos lá. A AGERGS, por meio da resolução decisória número 689/2023, aprovou percentual de 3,40% para as tarifas das receitas diretas e indiretas da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan. No dia 1º de junho de 2023, a Corsan encaminhou à AGERGS as tabelas tarifárias por meio do ofício 43/2023, Suplag-DEREF, e documentos anexos. Considerando os termos da deliberação número 14/2016 do Conselho Superior da AGERGS, que aprovou o rito sumário para o trâmite dos processos que envolve apenas a homologação das planilhas tarifárias, cujo percentual já tenha sido decidido por esta agência, considerando que a informação da Diretoria de Tarifas número 50/2023, acolhida pelo acolhimento número 26/2023 DT, indica que a conferência e os valores das tabelas tarifárias recebidas da Corsan estão corretos e prontos para homologação, solicitando-se os seguintes ajustes, abre aspas, que a Corsan inclua nos documentos tabelas tarifárias e preços de serviços 2023, anexos, o título na primeira tabela como tabela 1 e na tabela onde consta tabela especial industrial seja incluído o título tabela 9 e ainda que a tabela de exponenciais seja incluída aos documentos como tabela 10. Proponho a homologação das tabelas de receitas diretas, indiretas e especial da Corsan, integrantes do presente processo, documento 6, número 038-6238 e número 038-6240, determinando a inclusão dos ajustes acima indicados. Este é o encaminhamento, apenas com uma complementação sugerida pela DT no conjunto de informações que a Corsan encaminhou. Certo, obrigada, conselheiro. Alguma observação, conselheiro Petersen? Nenhuma observação. Certo, então podemos homologar Pela homologação. o encaminhamento por unanimidade em relação às tabelas tarifárias da Corsan. Não sei se comentei no início,
posso ter comentado, mas acho que não. No início desta sessão, nós recebemos hoje, eu, o diretor Francisco e o diretor Carlos, junto com o nosso assessor de imprensa, o Vitor, representantes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. Pediram reunião aqui com a gente, é a primeira vez agora, né, nesta presidência que a gente teve uma reunião importante para aproximar e conhecê-los, e como é que está a rotina, com a comunidade também, né, ressaltamos a importância de um fluxo de informações permanente da concessionária para a Gergs, aquelas informações que constam no processo, bem como outras informações eventuais, por exemplo, né, alguma da continuidade do serviço sob alguma intempérie mais forte, como a que aconteceu agora nesse ciclone extratropical. Então, foi uma boa reunião aí de aproximação. Conselheiros, colegas, alguma reunião, alguma observação? É tanta reunião que agora a reunião entra até no discurso. Alguma observação a mais? Não tem, presidente. Então, podemos encerrar. Em seguida, daqui a uns 5 minutinhos, a Ana Cris já está mandando para todos o link para a reunião, né, para a nossa reunião administrativa aqui. Então, boa semana, um abraço para todos os colegas, até terça que vem.